prazo, de fato, a pirâmide financeira estava pagando aquilo que prometia. E aí o que ele pensou? Rapaz, eu vou ficar milionário muito rápido, eu vou largar o emprego, eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma mansão na Barra da Tijuca. E aí ele tinha um apartamento em São Cristóvão de R$ 500 mil, vendeu esse apartamento, colocou na pirâmide financeira, ele tinha 1,30 de R$ 80 mil, vendeu o I30, colocou na pirâmide financeira, entrou numa sociedade com um outro amigo, pegou R$ 70 mil com esse amigo e colocou na pirâmide financeira. Não passou nem 30 dias, a pirâmide financeira quebrou. E ele perdeu um apartamento de R$ 500 mil, um I30 de 80 mil, R$ 70 mil do sócio que ele acabou criando, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu família. O sócio tentou matar ele, não conseguiu e tentou se suicidar. Quando a pirâmide financeira quebrar, as pessoas que foram indicadas por você não vai querer saber que o dono está lá nos Emirados Árabes, que está lá no Catar, que está no Egito. Eles vão cobrar você. Cuidado para você não cair num golpe e destruir famílias e destruir a sua própria família. Como sempre, pessoal, trago convidados de peso aqui no canal e hoje não é diferente. Eu trouxe o Henrique Braz do canal Henrique Braz Educação Financeira, um parceirão aqui do canal, participou de várias lives e hoje eu trouxe ele aqui para trazer algumas dicas para identificar golpes e pirâmides financeiras. Atualmente, por causa dessa pandemia, tem muita gente aproveitando da inocência das pessoas e aplicando muitos golpes. Então, o Henrique, que ele é especialista em educação financeira, vai trazer algumas dicas aqui pra gente. Fala, Wesley. Primeiro, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Eu sou Henrique Braz, lá do canal da Simplicidade, como alguns inscritos chamam, e a ideia aqui hoje é trazer um pouquinho de informação para o pessoal que está gostando aí de investir ao longo do tempo e está se deparando, por exemplo, hoje com algumas promessas efetuadas aí no mercado de rentabilidade de 10, 15, 20, 30% no mês, algo que a gente sabe muito bem que não é sustentável. E eu percebo que até a mídia tem medo de falar sobre isso, porque eles só falam de um golpe quando o golpe já foi aplicado e a empresa quebrou e as pessoas estão no prejuízo. Mas enquanto esse golpe ele é mostrado na internet, pessoas fazem propagandas no YouTube e outros canais de mídia aplicando os golpes, ninguém fala nada. Então, está aqui para alertar vocês. Eu sei que estamos num período difícil de crise, onde eu recebo muitos comentários de pessoas que querem mudar de vida. E é louvável ver essa vontade da pessoa mudar de vida, de buscar alternativas de ter uma renda extra, de sair do patamar financeiro. Só que tem alguns problemas que acontecem no meio do caminho, principalmente quando a pessoa não tem uma preparação. Então tem muito golpista por aí, muitas quadrilhas aplicando golpes e a gente precisa ficar muito atento. Não é porque você tem vontade de mudar de vida que você vai aceitar qualquer proposta que aparece pela frente. Então a primeira pergunta aí, Henrique, eu queria saber quais seriam as primeiras dicas que você daria para uma pessoa que está começando agora? Como que ela sabe se aquilo é um investimento de fato, se é uma renda extra ou se é um golpe de pirâmide financeira? Cara, primeiro de tudo, a gente precisa ir rapidamente aqui pincelar o que é uma pirâmide financeira para a galera entender de vez, né, o que é um investimento financeiro e o que é uma pirâmide financeira. Bom, primeiro de tudo, a pirâmide financeira ela é um modelo que a gente tem ali uma premissazinha básica, né, sobre questão de indicação de pessoas. Normalmente, toda pirâmide financeira ela vem de um a quem e do quem. Ou seja, você precisa indicar pessoas para que essa pirâmide financeira, durante um período que normalmente é um curto prazo de tempo, que ela seja ali sustentável, principalmente para aqueles que estão iniciando essa pirâmide. E muitas vezes, para participar desse tipo de esquema, você vê ali que precisa fazer um investimento inicial. Normalmente, algumas pirâmides falam que são contratos. A gente vê ali, o contrato X é um investimento de R$ 10 mil e você vai receber, por exemplo, ao mês 10%. O contrato Y é um investimento de R$ 20 mil e você vai receber mais tanto por cento. E o contrato Y é um investimento de R$ 30 mil que você vai receber uma rentabilidade de tanto
1% ao mês. Bom, aqui a gente já começa a falar de algo muito problemático, que é a certeza da rentabilidade mensal. Porque quando a gente fala, por exemplo, de mercado financeiro, de educação financeira, a gente não tem uma certeza dessa rentabilidade, a não ser na renda fixa. Mas quando a gente fala de renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários, sejam criptomoedas, você não consegue ter uma rentabilidade certa todos os meses. E quanto mais dinheiro você coloca na pirâmide financeira e quanto mais pessoas você consegue angariar, automaticamente maior é a sua rentabilidade. Mas vamos lembrar que toda pirâmide ela tem um período de existência, né? E ao mesmo tempo, né, mais pessoas acabam ali sendo atingidas por esse golpe. Golpe muitas vezes indicados por amigos, por familiares, por pessoas próximas do trabalho, dizendo ali que estão tendo resultado XYZ, que está conseguindo adquirir um carro, e aí ele começa a mostrar na rede social, por exemplo, esse tipo de situação, porque eu comprei, eu tenho a casa X, eu tenho a casa Y, eu tenho o carro, né, um dos melhores carros do mundo, por exemplo, um Porsche, e aí você começa a entender qual é o funcionamento da pirâmide financeira, ou seja, é uma demonstração de luxo para que você acabe entrando naquele mercado, colocando seu dinheiro suado em troca de receber rapidamente uma mágica financeira dentro da sua conta. Bom, mas aí a gente tem que lembrar, por exemplo, que a pirâmide financeira ela não se sustenta porque você precisa, de fato, ganhar cada vez mais clientes. E chega um momento que você não consegue mais angariar clientes e existe ali uma possibilidade de quebra. Até porque não vai haver indicações eternas. Porque hoje você conhece uma pirâmide, amanhã vem um outro e conhece, quer levar o outro, e assim o dinheiro vai circulando e algumas pirâmides vão se derretendo e vão se quebrando ao longo desse processo. Algo bem interessante que você falou é a respeito dessas propagandas que eles fazem. Muitos aproveitam do sentimento, porque existem dois sentimentos quando a pessoa quer mudar de vida. Primeiro tem aquela vontade de crescer realmente e tem aquela vontade de enriquecimento rápido. E muitas pessoas, elas são pegadas pela ganância vendo esses comerciais. Então você vê lá o cara fazendo trade milionário na frente do semáforo, você vê o cara andando de Porsche e muitas vezes ele não fez nada ali para ter aquilo, ele só alugou aquele carro e fez uma propaganda, isso qualquer um poderia fazer. Eu mesmo poderia alugar um carro aqui e fazer várias propagandas que você pode mudar de vida com o trade, pode mudar de vida com pirâmides financeiras, entre outros golpes. Dá para você aplicar de qualquer forma, porque as pessoas elas aproveitam desse sentimento de ganância. Muitas vezes a pessoa ela sente essa vontade de enriquecer de uma hora para outra. E a gente precisa entender que tudo é feito com muito trabalho e suor. Independente do trabalho, mesmo que seja um trabalho onde você tem possibilidade de trabalhar na sua casa, você ganhar dinheiro pela internet, há uma necessidade de você aplicar o seu esforço naquilo. Quando você vê propostas onde você ganha dinheiro sem fazer praticamente nada, ou você só indicando um produto, e muitas vezes esse produto nem existe, as empresas elas rotulam um tipo de produto, geralmente pirâmides financeiras fazem muito isso, elas criam um produto fictício, a pessoa acha que está fazendo aquilo, mas na verdade aquele produto nem existe. Isso acontecia antigamente com a Telex Free, entre outros golpes foram aplicados. Só que a pirâmide financeira, assim como os golpes, eles evoluem com o passar do tempo. E agora existem muitas pirâmides financeiras que têm produtos reais. Por exemplo, eu vejo muitos golpes sendo utilizados com empresas que negociam criptomoedas. Eles aproveitam do mercado de criptomoeda, que é um mercado não tão conhecido e familiar para os investidores, é ainda um pouco complexo para muitas pessoas. Eles aproveitam essa inocência para criar algum tipo de fórmula milagrosa de ganhar dinheiro. Por exemplo, aqui na nossa empresa nós utilizamos robôs que vão operar por você e você vai ganhar 10% ao mês garantido, isso em contrato e tudo. Isso é totalmente fora da realidade. Se fosse tão fácil ganhar dinheiro assim, essas pessoas nem precisavam vender esse tipo de produto. Eu mesmo ia lá, criava um robô milionário e ganhava milhões com Bitcoin. Aproveitando esse comentário para fazer uma pergunta para o Henrique, quando nós falamos de pirâmide financeira, tem muitas pessoas que também confundem com
marketing multinível, né? Que é uma outra área que também tem algumas características parecidas. Mas como que a pessoa, primeiramente, né? Vamos entender o que é marketing multinível e o que é uma pirâmide financeira comparando um com o outro. Qual é a principal diferença? Bom, vamos lá, Wesley. Antes da gente falar sobre essa parte ali do marketing multinível com a pirâmide financeira, as pessoas precisam entender o seguinte, né? Vou aproveitar o gancho que você acabou de falar sobre a questão do risco de uma pirâmide financeira. As pessoas precisam entender, de uma vez por toda, que sem indicações, sem novas indicações numa pirâmide financeira, não há dinheiro suficiente para você pagar todo mundo que está na pirâmide financeira. Por isso o nome é pirâmide. Ou seja, o negócio ele não tem um patrimônio líquido como se fosse uma empresa, onde você consegue entrar e ler uma DRE e saber aonde está sendo alocado o seu investimento. E caso aconteça, por exemplo, o risco de uma falência, você sabe que uma parte desse patrimônio está alocado, por exemplo, em bens. Bens esses que podem ser vendidos e uma parte alocadas para aqueles cotistas ou para aqueles acionistas como forma de pagamentos. Ou seja, você acaba se tornando um credor. E normalmente, numa pirâmide financeira, só ganha aqueles que de fato estão no topo. Ou seja, aqueles que conseguiram lá no início lucrar com algumas operações, trazendo cada vez mais pessoas. E quanto mais na base, a probabilidade de quebra é muito grande e você pode do dia para a noite se ver sem absolutamente nenhum dinheiro na sua mão. Bom, mas aí o Wesley falou sobre essa questão, né, do marketing multinível. Né? Muita gente hoje acredita que o marketing multinível pode ser uma pirâmide financeira. Bom, vamos lá. Enquanto a pirâmide financeira não tem um produto que sustenta uma operação, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, né? Um creme de cabelo, uma maquiagem. No caso do marketing multinível, né? Que a gente aqui no Brasil, por exemplo, chama de marketing de rede, onde você vai indicando pessoas, tá ok? Ela justamente foca na questão da compra de produtos para uma venda que a gente chama de uma venda direta, ou seja, aquela venda de porta a porta, que desde muitos anos atrás já vem acontecendo aí com empresas como, por exemplo, Avon, Natura, até mesmo a própria Boticário e hoje uma das mais conhecidas aí no mercado, né, como a Rinodê, né, que vem crescendo bastante dentro dessa questão do marketing multinível. É justamente a venda de um produto, ou seja, a venda de algo que gera um lucro real. Portanto, que essas empresas, elas têm sim balanço, elas têm demonstrativos, né? Ou seja, toda uma estrutura para você entender quais foram, né, a parte operacional dessa companhia, o que ela teve de despesa, o que ela teve de lucro líquido, lucro bruto, quais são as margens dela, até ela chegar no lucro. E, normalmente, esse lucro ele é distribuído para a rede, ou seja, para os seus funcionários. A diferença é que, normalmente, dentro do marketing multinível, do marketing de rede, você também acaba ganhando com as indicações. Por quê? Porque a pessoa ela compra um combo inicial de produtos e ela vende ali com uma determinada rentabilidade. Esse dinheiro, como ele entra dentro da empresa e ele gera um lucro, você automaticamente recebe uma comissão, ou seja, uma participação dessa venda. Então, existe uma diferença muito grande. E ali você consegue entender que existe um patrimônio líquido sendo construído, ou seja, aqui nós temos aí alguns bens para que você saiba a diferença entre uma empresa e uma pirâmide. Então, agora que ficou bem clara essa parte, essa diferença entre marketing multinível e pirâmide financeira, pensando na pirâmide financeira e como que uma pessoa pode identificar se aquilo que ela está ouvindo é uma pirâmide financeira ou se realmente é um negócio, um investimento? Bom, Wesley, como identificar uma pirâmide financeira e seus golpes? Primeira coisa que a gente acabou de falar logo no início desse bate-papo. Bom, o foco, né, da pirâmide financeira está no retorno financeiro que está ligado à indicação de pessoas e não venda de um produto físico. A outra coisa, não adianta a gente falar muito aqui, é a questão do dinheiro fácil e rápido. Ou seja, aquele dinheiro que você coloca e você tem um lucro astronômico em um curto espaço de tempo.
E, é claro, a terceira coisa aqui para a gente fechar sobre isso é o processo complexo que essas pirâmides financeiras acabam desenvolvendo dentro do seu processo de criação, onde você não consegue enxergar o que está sendo feito com o seu dinheiro, você não sabe quem são de fato os responsáveis legais por aquela empresa e, de fato mesmo, você não consegue contato com nenhum dono ou nenhum sócio acionista. Quando uma pessoa está nessa dúvida, né? Eu vi que tem algumas características que são tendenciosas a esse tipo de investimento ou propaganda que eu estou vendo ser uma pirâmide. Quais informações eu posso pesquisar para saber se é uma pirâmide? Pesquiso num site, num fórum, vídeos no YouTube. Como que eu posso ver essas informações para entender mais? Bom, para gente que gosta do mercado financeiro, primeira coisa, se você desconfiou que pode ser uma possível pirâmide financeira, entre no site da CVM, entre em contato com a CVM, que é o órgão legislador aqui do Brasil, né, que vai falar sobre essa questão financeira, para saber se aquela empresa é legal, se ela tem autorização para fazer esse tipo de negociação financeira. Se ela não tiver nenhum tipo de autorização da CVM, se ela não estiver escrita dentro da própria CVM, legislada pela CVM, cara, corre, porque você está dentro de uma pirâmide financeira e você pode ser, sim, a próxima pessoa a quebrar no mercado. E um outro detalhe dentro dessa questão, como muitos golpes são aplicados utilizando bitcoins, criptomoedas, como ainda não é um mercado 100% regulamentado, onde todas as empresas que atuam ainda estão prescritas, né? Por exemplo, as exchanges, muitas vezes você não vai ver um exchange na CVM ainda porque não é um mercado da Bolsa de Valores ou o mercado imobiliário direto. Mas agora a gente tem a opção de ETFs, entre outros investimentos. No caso de exchange, você precisa saber como que opera a empresa. Uma exchange, ela é apenas uma plataforma de negociação. Quem compra e quem vende é você, não é outra pessoa. Não é o dono da empresa que vai negociar para você. Então, uma exchange, uma empresa de criptomoedas, ela só é um intermediário. Você entra lá, compra e vende, mas está tudo no seu nome, você transfere para você. Agora, se a empresa fala para você que ela vai negociar e vai te dar o lucro, você não sabe nem quem está comprando, nem quem está vendendo, ou também você começa a ver muitas reclamações no Reclame Aqui, em outros sites, falando que teve dificuldade na hora de resgatar o dinheiro, que ela foi solicitar e está dando erro, não foi mais atendida, você tem que correr desse tipo de empresa. Porque uma exchange ela não vai negociar para você. Nem uma corretora. Para você negociar por uma corretora usando a corretora, se ela for fazer para você, você vai ter que pagar esse serviço. Nenhuma corretora vai operar para você de graça. Elas vão cobrar o serviço de você. Então, se você está escolhendo um investimento que eles vão fazer promessas absurdas e eles vão fazer por você porque você é iniciante, corre disso porque com certeza. Não é verdade, Henrique? Bom, com certeza, cara. Até porque, assim... vamos parar para analisar. Se você, por exemplo, vamos falar aqui rápido de uma parte matemática bruta, né? Matemática, aquela matemática ali exata. Se você investe, por exemplo, R$ 1.000 e você mensalmente recebe 10% de 1.000, no final do ano, você deveria receber 120% no ano. Se você colocar, por exemplo, aí no Google, né, qual é a rentabilidade média do Warren Buffett, que é um dos maiores bilionários, investidor muito conhecido no mercado financeiro, você vai ver que a rentabilidade média dele foi de 20% no ano. Então, quer dizer, todo mundo que cria essa estrutura de 10% ao mês descobriu a roda, né? Porque se você consegue ganhar 120% ao ano, que é 6 vezes mais do que o oráculo lá de Omaha está ganhando anualmente, você em muito pouco tempo pode se tornar o próximo bilionário brasileiro, né? Exatamente, sem contar que empreendedores milionários às vezes aplicam milhões em um negócio para esse negócio ter um retorno mais ou menos de 20, 25% ao ano, e isso quando é um produto excepcional e inovador. Então imagina um empreendedor investindo milhões para ganhar 15, 16% ao ano, e essa pessoa que nem saiu de casa, pelo celular vai ganhar 10% ao mês. Realmente é uma proposta totalmente fora da realidade. Quando uma pessoa ela está dentro da pirâmide, porque infelizmente tem pessoas que caíram, né? Para a pessoa que está, quais são as dicas para ela sair antes dessa pirâmide quebrar, né? Porque a gente não sabe, não dá para ter certeza quando uma pirâmide vai quebrar. Quais são as dicas para essa pessoa? Pô, Wesley, eu acho que é uma das coisas mais difíceis
quando você está dentro de uma pirâmide financeira, você de fato conseguir sair dentro dela, né? Porque normalmente você acaba assinando ali um contrato fictício que eles colocam para poder segurar o seu dinheiro ali, por exemplo, durante 2, 3 anos, né? Mas existe sim possibilidade de você efetuar denúncias e entrar com ações judiciais para que o seu capital investido ele seja retornado a você. E como o Wesley bem falou aqui, e vale muito a gente reforçar isso, toda vez que você dá dinheiro para alguém fazer aquilo por você, saiba que esse dinheiro não está sendo investido no seu nome. E isso pode ser um problema muito grande. Porque quando nós investimos no mercado financeiro, nós abrimos a nossa própria conta com o nosso próprio CPF e fazemos os nossos próprios investimentos. Então, uma dica que eu dou para a galera é a seguinte: entrou, descobriu que é uma pirâmide financeira, está com medo dessa pirâmide financeira quebrar, primeira coisa, faça uma denúncia formal e entre com uma ação judicial para que você tenha de volta o seu capital investido. É uma das maneiras muito fáceis. Algumas outras que a galera utiliza, que aí eu já não gosto, é esperar o período em que a pirâmide financeira ainda está pagando para poder ali conseguir estornar esse valor financeiro investido. Então imagina você, por exemplo, investir 30 mil reais, ganhar 10% em cima disso, você vai ter que esperar 10 meses para poder receber seus 30 mil reais de volta. Então isso pode ser muito complicado, porque em 2, 3 meses essa pirâmide pode quebrar e você pode se ver sem nenhum dinheiro na sua mão. Bom, eu tenho até um relato, só não vou poder citar o nome da pessoa, que perdeu mais de R$ 500 mil com pirâmide financeira em menos de 2 anos. É uma destruição patrimonial, literalmente. E como que era a promessa desse negócio? Essa pirâmide financeira de um amigo funcionava muito diferente dessas pirâmides financeiras que funcionam hoje. Hoje, normalmente, as pirâmides já falam para você que ela vai te pagar 10% ao mês, em cima daquele seu valor investido de contrato. A dele ficava numa média entre 1 a 3% ao dia. Quer dizer, não eram 10% no mês, era de 1 a 3% ao dia. Que é bem Bom, pior, né? A proposta é bem mais exagerada. bem mais exagerado, até porque se a gente pensar em 1% ao mês, por exemplo, em 20 dias úteis, seriam 20%, tá ok? Que seria ali o valor mínimo, até porque eles já vão bem claro que era de 1 a 3% ao dia. Bom, se batesse o teto de 3%, seria 60% no mês. Isso quer dizer que todo R$ 1.000 que você investiu no mês, voltariam 600. Cara, é muito, muito atraente esse tipo de proposta. Até eu balanço na mesa aqui, já fico imaginando pegar o meu dinheiro ali que está investido na renda fixa e, de repente, colocar numa pirâmide financeira dessa. Mas a gente sabe muito bem que não existe mágica, ou seja, Mr. M já mostrou isso, por exemplo, publicamente, que tudo é ilusão. E o que aconteceu com ele, por exemplo? No início ele colocou pouco dinheiro e eu falava para ele aqui, né? Fulano, cuidado com essa pirâmide financeira. Olha o CNPJ dela. Lá atrás, ela já tinha sido uma outra pirâmide financeira que quebrou muita gente. E ele falava para mim assim: não, Henrique, você está sendo muito conservador. Inclusive, essa pirâmide financeira tem uma seguradora por trás. Essa seguradora tem um CNPJ. E aí eu estudei o CNPJ da seguradora e falei com ele: cara, você já olhou também o CNPJ dessa seguradora? Até onde eu analisei, o CNPJ da empresa e o CNPJ da seguradora têm os mesmos sócios. Então não é uma seguradora conhecida no mercado. Não, mas eu vou lá na sede conhecer a empresa, vou conhecer o dono e tudo mais e tal. No fim das contas, inicialmente a pirâmide estava pagando. Essa pessoa, inclusive, fazia marketing multinível e ela acabou pegando todo o financeiro dela do marketing multinível e inserindo na pirâmide financeira. No curto prazo, de fato, a pirâmide financeira estava pagando aquilo que prometia. E aí o que ele pensou? Rapaz, eu vou ficar milionário muito rápido, eu vou largar o emprego, eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma mansão na Barra da Tijuca. E aí ele tinha um apartamento em São Cristóvão de R$ 500 mil, vendeu esse apartamento, colocou na pirâmide financeira, ele tinha um I30 de R$ 80 mil, vendeu o I30, colocou na pirâmide financeira,
entrou numa sociedade com um outro amigo, pegou 70 mil reais com esse amigo e colocou na pirâmide financeira. Nossa. Bom, Ele apostou todas as fichas, foi um all-in total. o que aconteceu? Não passou nem 30 dias, a pirâmide financeira quebrou. E ele perdeu um apartamento de 500 mil reais, 1,30 de 80 mil, 70 mil reais do sócio que ele acabou criando, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu família. O sócio tentou matar ele, não conseguiu e tentou se suicidar. Então, isso acaba mostrando para a gente que existe um problema muito grande quando a gente fala de pirâmide financeira. Até porque, como a pirâmide financeira necessita de indicações, quando a pirâmide financeira quebrar, as pessoas que foram indicadas por você não vai querer saber que o dono está lá nos Emirados Árabes, que está lá no Catar, que está no Egito. Eles vão cobrar você, porque foi você que indicou, foi você que prometeu, foi você que mostrou que estava ganhando. Então, qual é a pessoa mais próxima que eles vão ir? É você que indicou a pirâmide financeira. Então, cuidado para você não cair num golpe e destruir famílias e destruir a sua própria família. Porque a gente está falando aqui de vidas. E vidas normalmente são muito mais valorosas do que dinheiro. E por muito pouco, pessoas matam. A gente viu agora há pouco tempo, por exemplo, aqui na região dos Lagos, né, no Rio de Janeiro, né, sobre uma questão aí também de escritório de pirâmide financeira, uma pessoa ser assassinada exatamente por causa de dinheiro fácil, dinheiro rápido, demonstração de luxo. Então, cuidado, galera, porque esse esquema aí está ficando cada vez mais forte. Então, acho que seria muito interessante para o pessoal do canal que está assistindo esse vídeo dar uma olhadinha e entender um pouquinho sobre o esquema Ponzi, né, de Charles Ponzi. Ou seja, é exatamente essa ideia do ganhe dinheiro rápido, ganhe dinheiro muito fácil através da internet. Ele foi um dos criadores, né, dessa ideia, dessa estrutura de pirâmide. Mas vamos lembrar também, por exemplo, que no nosso país nós temos grandes pirâmides. E eu acredito que são grandes pirâmides, por exemplo, como o INSS. Então, tem muita coisa que a gente tem que começar a analisar, não somente superficial, mas sim por dentro, para entender se de fato a gente está numa pirâmide não sustentável ou se a gente está fazendo um investimento sustentável. Okay? Normalmente, investimentos sustentáveis vêm em empresas e não em algo que você não sabe que está acontecendo. Você tocou num assunto bem interessante que não é porque tem o nome pirâmide financeira que 100% delas é ruim. O INSS é um esquema de pirâmide financeira, eu acho que é o maior esquema de pirâmide financeira do mundo. E ele tem funcionado há muito tempo. Só que, como ele é uma pirâmide, toda pirâmide ela tem um final. Ela não é para sempre, ela não é infinita. Então, ela tem um momento que ela vai quebrar. Por isso, tem tantas e tantas propostas de reforma para tentar quebrar essa tendência a falir lá na frente. Inclusive, eu já quero convidar o Henrique para um próximo vídeo. Vamos falar da maior pirâmide financeira do Brasil, que é o INSS. Acho que é um assunto bem interessante para abrir a mente do pessoal. O que você acha, Henrique? Rapaz, isso vai ser muito polêmico, porque, sinceramente, eu já estou criando o meu próprio INSS. Então, vamos embora. Maravilha, maravilha. E eu quero agradecer o Henrique pelo tempo que ele separou aqui para trazer esse conteúdo de qualidade para a gente. E quero convidar vocês a visitar o canal do Henrique, Henrique Braz Educação Financeira. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário para você entender mais. Lá ele mostrou na prática como que ele investe o dinheiro dele. Ele traz vários conteúdos de educação financeira muito legais, vale muito a pena. E quero agradecer mais uma vez o Henrique pelo tempo e você que está nos assistindo até esse momento. Forte abraço, tchau, tchau.